Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar um vídeo a respeito da transformação da medida de graus para radianos e radiano para graus, tá? Então, se eu pegar aqui e traçar uma circunferência, ó, com centro na origem, aqui uma circunferência qualquer inicialmente, tá? A gente sabe que este ponto aqui, e a gente conhece bem, seria a origem aqui, para a gente contar do ângulo, essa é a origem do plano cartesiano, mas esse ponto C aqui seria o ponto aonde eu inicio a contagem do giro aqui no sentido horário, anti-horário, né? Então, eu falo que aqui eu tenho a medida que é 0 grau, né? Aí a gente percorre esse arco aqui, neste ponto, a gente sabe que formou um ângulo, um arco aí de 90 graus. Aí, quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente percorre 180 graus. Aí, percorro mais 90 graus, chego nesse ponto em 270 graus. E quando eu percorro mais 90, eu completo uma volta inteira, né? Esse ponto aqui, ele é coincidente com o zero, ele forma o ângulo de 360 graus na primeira volta, tá? Então, esse giro, quando a gente dá uma volta e fala que completou 360 graus, a gente está habituado da prática, né? Os meninos falam do skate, quando completa uma volta que deu um 360, a gente está acostumado com isso aqui, tá? E aí a gente tem a outra medida para arcos também, que é em radianos, tá? Da onde vem a medida de radianos aqui, que a gente vai falar? Então, quando a gente constrói uma circunferência, ou quando a gente tem um objeto com formato cilíndrico, eu tenho uma ferramenta aqui no GeoGebra, ó, que ele mede o comprimento, distância, o comprimento, a área, tá? Ele vai medir o comprimento aqui dessa circunferência se eu clicar nela, ó. Então ele fala, ele vai chamar de perímetro, que o perímetro dessa circunferência é 10,58, tá? E a gente tem uma experiência que a gente faz, se eu pegasse um barbante e esticasse aqui num objeto cilíndrico, e depois esticasse o barbante, que ele ia dar essa medida, tá? E a gente até faz uma experiência, pega alguns objetos com formato cilíndrico, tá? Que daria essa medida aqui do contorno de um objeto com formato cilíndrico, que eu estou medindo o perímetro, tá? E tem uma outra medida aqui, ó, vou traçar uma reta aqui paralela a essa passando aqui, ó, e tem uma outra medida que é desse ponto aqui até esse outro, tá? Deixa eu arrastar aqui para vocês verem, que essa medida do F até o G, ó, eu posso medi-la do F até o G, tá? Tá dizendo que é 3,37 aqui, obviamente que ele está arredondando com duas casas, tá? E a gente diz que se eu pegar esse perímetro, esse contorno aqui, ó, essa medida D, e eu dividir por esta medida FG, que é o que a gente fala que é o diâmetro, né, da circunferência, ou de um objeto cilíndrico, o diâmetro, tá? Esse diâmetro é a maior corda aqui que passa pelo centro. Então, a gente fala que se a gente pegar esse perímetro, tá? Que é 10,58, e dividir pelo FG, que é o diâmetro, tá? Então, se eu pegar o igual a 10,58 e dividir pelo 3,37, tá? Que isso aqui vai dar 3,14, tá? E, na verdade, esse valor 3,14, a gente sabe que é o valor do π. Então, quando eu pegar o perímetro, tá? Essa medida, e dividir pelo diâmetro, a gente obteve aqui um resultado que é o 3,14 e o π, tá? E a gente diz, então, que o perímetro é π vezes o diâmetro, tá? Ou o perímetro é π vezes o diâmetro. Ó, essa medida do FG, que é o diâmetro, ela é o raio, a medida do raio duas vezes. Então, a gente põe duas vezes o raio, tá?
E, por fim, a gente fala que esse perímetro, né, aqui, então eu falo que esse perímetro, ele é 2, ponho 2 na frente, πr, 2πr, tá? O perímetro. Ou seja, tem lá que o comprimento de uma circunferência, né? Que nada mais é que o perímetro, ele é 2πr. Tá? Então, a gente tem lá o comprimento da circunferência, 2πr. O que vai acontecer no ciclo trigonométrico, né? Eu fiz uma circunferência aqui inicial, mas nós vamos trabalhar com a circunferência de raio 1, tá? Então, eu falo assim, eu vou trabalhar com a circunferência de raio 1 no ciclo trigonométrico. Ou seja, eu vou trocar esse raio por 1. E se eu trocar esse raio por 1, eu vou dizer que lá no ciclo trigonométrico, que o comprimento da minha circunferência, ou seja, o perímetro, quando eu completar uma volta toda, que ele vai ser 2π, tá? Então, o comprimento aí de uma circunferência é 2π. 2 vezes o 3,14, tá? Então, se eu fizer aqui uma circunferência de raio 1, ó, vou abrir uma outra janela aqui. Ó, então, se eu fizer aqui uma circunferência, para a gente usar o ciclo trigonométrico de raio 1, ó, tá? Fiz a circunferência de raio 1. Reparem que se eu vier aqui medir o comprimento ó, dessa circunferência, ele vai por 6,28. Como o π é 3,14, então ele está falando que o comprimento dessa circunferência, que a volta completa é 2π, tá? Por que que você está falando isso? Porque uma volta completa em radianos é 2π. Então, a gente vai ter aqui, ó, para a gente usar a transformação, que eu já tinha falado, em graus, aqui eu tenho 0 grau, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 180 graus, aí mais 90, aqui eu tenho 270 graus, e aqui a volta completa, quando coincidir, ele vai dar 360 graus, tá? O que acontece com minha medida em radianos, né? Então, eu sei que uma volta completa aqui, a gente falou, que ela mede 2π. Então, em radianos, uma volta completa, ela mede 2π. Se uma volta completa é 2π, o 180 aqui, que é metade da volta, ele seria 1π em radianos. Tá? A gente fala aqui essa medida em radianos. Então, esse cara aqui seria 1π. E o 90 graus, né? Metade de 180. Por isso que a gente fala que aqui é o π dividido por 2. E depois que o 270 é 1π e meio. Então, a gente fala que é 3π sobre 2, tá? Que são as medidas em radianos na circunferência. Porque uma volta toda, o comprimento de uma volta toda, que é o perímetro ali que eu medi, ele dá 2π, tá? E aí, com esta relação, né, gente? Com esta relação aqui, a gente vai fazer alguns exercícios de transformação. Basta, e é aconselhável mais que a gente use, essa relação aqui de igualdade, tá? Ela facilita a nossa vida. A gente diz que 180 graus, né? O ângulo, esse arco de 180 graus, esse ângulo, em radianos, ele mede π, tá? Que é metade da volta, porque a volta completa é 2π. E a gente faz os exercícios que são solicitados de transformação, né? Aqui ele fala assim, ó, transforme as medidas dos ângulos em graus para radianos. Então ele fala assim, aqui, vamos pegar aqui. Como que eu transformo 80 graus para radianos, né? Então eu tenho aqui a minha circunferência. Tá? O que que eu sei da circunferência? Que o arco, aqui o ângulo de 180 graus, em radianos, ele equivale a π, metade da volta completa. Então, a gente põe lá, eu tenho uma medida em graus e eu tenho uma medida em radianos, tá? O que eu sei de relação aí, sempre eu posso afirmar que 180 graus, ele equivale a π radianos, a medida π em radianos. E aí, como eu quero aqui, né? Ele coloca aqui,
Ah, eu quero encontrar 80 graus. Então, eu venho aqui e faço uma regra de 3. 80 graus em radianos vai valer x, que eu desconheço, tá? Então, aqui, se eu diminuo a medida em grau, eu diminuo a medida do arco em radianos. Então, as duas diminuem, sempre uma grandeza direta aqui. Então, eu vou fazer aqui 180 graus vezes x é igual a 80 vezes o π, tá? Como a gente quer encontrar o x, então eu vou ter que x é igual a 80 vezes π, 80π, dividido por 180, tá? Então, eu estou transformando essa medida de 80 graus para radianos. Só que aí dá para simplificar, e a gente sempre vai procurar simplificar. Eu divido aqui por 10, corto zero. Aí o 8 e 18 são pares, dá para dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Então, eu venho aqui e falo que essa medida x, tá? 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, eu tinha 8π dividido por 2, 4π. E 18 dividido por 2, 9, tá? Então, eu tenho que 80 graus em radianos, ele vale 4π sobre 9. E aí, só para a gente complementar, a gente não está trabalhando aqui com as razões trigonométricas, mas só para vocês entenderem matematicamente, ó, deixa eu abrir aqui a calculadora, ela tem aqui, ó, vou abrir aqui dessa forma. A gente vai entender o seguinte, mais que uma aberta aqui. Ó, eu vou colocar aqui a científica. Eu tenho aqui o DEG, que é degrees em inglês. Se eu fizer aqui, por exemplo, 80 graus, ó, tá? Que era a medida. Se eu fizer o seno, por exemplo, de 80 graus, ele dá esse valor, 0,98480. 0,9848. Aí, se eu pegar a medida em radianos, ó, aí eu tenho que mudar aqui para radianos, e eu faço ó, 4 vezes π, o π está aqui, 4 vezes π, ó, dá 12, tal, 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 dividido por 9, vai dar esse valor em radianos. E se eu fizer o seno desse cara, ó, dá 0,9848, o mesmo valor. Porque 80 graus é um arco que em radianos vai medir 4π sobre 9. O seno desse 4π sobre 9, ó, dá o mesmo valor do que o seno de 80, tá? Só é uma forma diferente de medição. Eu estou medindo em radianos, tá? Então, para fazer transformação, a gente vai obedecer esta relação aqui, que 180 graus vai valer π. Por quê? Porque uma volta completa ela vai valer 2π, tá? Só lembrando que eu estou trabalhando aqui com raio 1, tá? É 2πr uma volta completa. Mas como eu estou trabalhando com o raio 1, então uma volta completa na circunferência de raio 1 vai ser 2π. Meia volta π. Então, vou usar sempre essa relação, tá? E a gente pode fazer mais um exemplo aqui, ó. Ele fala assim, a quanto que é 125 graus em radianos? Então, eu venho aqui, ó, e coloco que faço a regra de 3, ó. Deixa eu tirar essa malha. Eu escrevo aqui que 180 graus, ele 180 graus em radianos, ele vale π, tá? Aqui está em radianos, a sigla, e aqui está em graus, ó. Então, eu sei que 180 graus vale π radianos. 125 graus, que o exercício pede, ó, 125 graus vai valer x. Multiplica cruzado, vai ter 180 vezes x é igual a 125 vezes π. Tá? X igual a 125 π dividido, né? O 180 está multiplicando, passa dividindo. Então, essa é a medida em radianos.
Como que eu simplifico aqui? Ó? Esse cara termina em 5, esse termina em 0. Opa, dá critério de divisibilidade, dá para dividir por 5. Dá para dividir por 5. Então, eu vou ter que o x, né, é igual a... Quanto que é 125π dividido por 5? 25π. 5 vezes 25 dá 125. Quanto que é 180 dividido por 5? Ó? Se eu pegar o 18 para dividir por 5, dá 3. 3 vezes 5 dá 15, sobra 3. Junta com 0, 30 por 5, 6. Ó, tá? Então, esta medida aqui vai dar 25π sobre 36, tá? Se eu pegar a calculadora aqui mais uma vez, ó, a gente pode ver que deixa eu pôr aqui para graus, não posso esquecer, ó. Degrees. Eu tenho aqui 125 graus, ó. 125 graus. Se eu fizer o valor do seno de 120 graus, ó, 0,8191, aproximando. E se eu fizer 25 vezes π, igual a esse valor, dividido por 36, igual a esse valor. Se eu fizer o seno, errado, tá? Porque eu tenho que pôr em graus aqui. Eu tenho que jogar em radianos. Então, se eu fizer o seno, ó, 25 vezes π, dividido por 36, se eu fizer o seno, 0,8191, tá? Não esquece na calculadora de mudar para radianos. Então, essa medida em radianos, o seno dá 0,8191. Se eu jogar aqui para graus, os 125 graus o seno, 0,8191, porque é só uma maneira de medir o arco, tá? E aí, outro exemplo que a gente tem é transformar o contrário, radianos para graus, tá? Para transformar o radianos para graus, eu posso fazer a regra de 3, mas, por exemplo, aqui, ó, 2π sobre 5, tá? Então, eu quero transformar 2π sobre 5, que é uma medida em radianos para graus. Eu faço sempre, ao invés da regra de 3, eu falo, esse π aqui, ó, eu sei que ele vale 180 graus. Então, eu venho aqui e escrevo 2 vezes o π, ele vale 180 graus. Né? 180 graus. Dividido por 5, né? Ó, dividido por 5. Tá? Então, eu troquei o π por 180. 2 vezes 180, 360 graus. 360 graus. E eu divido por 5. Tá? 3 não dá para dividir, eu tenho que pegar 36. Para dividir por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35, vai sobrar 1 aqui, junta com 0. 10 por 5, 2. Então, eu vou ter que essa medida em graus, 2π sobre 5, ele equivale a 72 graus. E, de novo, se eu vier na calculadora, estou em graus aqui, degrees. Seno, pode ser o seno ou cosseno, tá? Ó. Ou tangente, cosseno de 72 graus, 0,3090. Aí eu ponho a medida aqui em radianos. 2 vezes o π dividido por 5, ó. E vou fazer o cosseno, 0,3090. Então, o cosseno de 2π sobre 5, em radianos, e o cosseno de 72 graus em graus, degrees, ele é o mesmo valor. Eles são iguais. São unidades de medidas diferentes para medir o mesmo tamanho de arco. Ó. Aqui, 5π sobre 4. Quero transformar 5π sobre 4, que é radianos, 5π sobre 4, eu quero transformar de radianos para graus. Só trocar o π, tá? Então, eu venho aqui e escrevo 5 vezes o π, ó, vou pôr de outra cor. Ah, o π é quanto? 180 graus. E eu divido isso por 4, tá?
Se quiser dividir primeiro, até melhor. 180 dividido por 4. 180 dividido por 4, metade de 180 é 90 e metade de 90 é 45. Então, 180 dividido por 4 é 45. 5 vezes 45 graus, tá? 5 vezes 40 é 200. 5 vezes 5, 225 graus, tá? Então, esta medida 5π sobre 4, em graus, ela equivale a 225, ó. De novo, vou pegar a calculadora aqui, ó. Em radianos, 5 vezes o π, que é 3,14, dividido por 4, dá esse resultado, ó. Vou fazer a tangente dele. Tangente, deu 1. Agora eu vou pegar aqui 200 em graus, né? Não posso esquecer. Em graus, 225 graus. E vou fazer a tangente. Deu 1 também, tá? Porque a medida 220 graus é o arco dado em graus, o tamanho do arco em graus. E aqui é outra forma de medir ele, o tamanho do arco em radianos, tá? Então, a gente tem essas transformações aí. Com a regra de 3, você sempre vai conseguir fazer. E obedecendo esta relação, ó. Uma volta completa são 360 graus. Uma volta completa em radianos, 2π. Metade da volta é metade de 360, 180 graus. Metade da volta em radianos, metade do 2π é 1π. Por isso que a gente usa que 180 graus vale π, ok? Então, com essa relação, a gente consegue fazer aí as transformações, tá? Só considerar que 180 graus vale π. Lá em radianos, troca o π por 180 e a outra faz uma regra de 3, ok? Então, era isso aqui para esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.